Pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais uma vez estou aqui para gravar um vídeo. Mais uma vez estou aqui para gravar um vídeo. E desde já agradeço por cada pessoa que assistir, por cada pessoa que curtir esse vídeo, porque ajuda a plataforma do YouTube a recomendar para mais pessoas. É por isso que a gente pede que vocês curtam o vídeo, né? Mas vamos lá. Hoje um bate-papo legal, sabe? Um bate-papo tranquilo e a respeito do que está acontecendo no nosso mundo atual. Mas se a gente for olhar, já aconteceu, né? Isso que está acontecendo já aconteceu e está se repetindo, até porque a palavra de Deus diz que nos finais dos tempos iria se repetir essas coisas, né? Como foi nos dias de Noé, também seria nos dias do Senhor, no final dos tempos. Então vamos lá. Às vezes a gente tem dificuldade de identificar sinais que estão na Bíblia. A gente olha para os sinais, principalmente da natureza. Então a gente olha e muitas vezes a gente não consegue atrelar a palavra de Deus. A gente isola aquele sinal. Então a gente vê algumas coisas acontecendo na natureza e a gente pensa que é normal. Sempre aconteceu, aconteceu hoje, foi por um acaso, e a maioria das vezes passa desapercebido para a gente. Só que se a gente estiver atento à palavra de Deus, a gente vai identificar cada sinal, ou pelo menos a maioria deles. Então, um texto muito conhecido de todo mundo, pelo menos de todos os cristãos que lê a Bíblia, porque infelizmente tem cristão que não lê, infelizmente. Mas para aquele cristão que lê a palavra de Deus, o texto de Mateus 24 é o mais conhecido. E eu gosto muito dele particularmente, porque além dele ser conhecido, não é por todo mundo falar nele, mas foi porque quem falou foi Jesus. Então, tipo assim, não foi um discípulo, não foi um profeta, foi Jesus que falou. Mas o que os profetas dizem não tem valor? Tem sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que quem disse foi o nosso mestre, né? Saiu da boca dele. Então, é por isso que eu gosto muito de Mateus 24. Porque é uma... E outra, é um texto que não tem... na minha visão, não precisa de interpretação. É aquilo que está ali e pronto. Porque o Senhor ele deixou bem claro o que ele estava falando, até porque ele estava respondendo a perguntas de alguns que perguntou para ele quais seriam os sinais do final do tempo. Então o Senhor ele não iria complicar nessa resposta, ele iria deixar o mais claro possível. Então é por isso que eu gosto dele. Então, algumas coisas, né? Aqui no versículo 1 fala: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, porque o templo era muito bonito e tal, e os discípulos estavam maravilhados com aquilo, né? Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Aí, Jesus estando no Monte das Oliveiras, os seus discípulos em particular, perguntou: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Presta atenção na pergunta. Quais os sinais que haverá da vinda e do fim do mundo? Ou seja,
ele perguntou as duas coisas. Então, Jesus respondeu. Eu não vou falar tudo, o que está aqui, mas algumas coisas, porque quem lê já sabe, né? Ou quem não leu vai em Mateus 24 e lê o capítulo todo, que vai entender melhor. Então ele disse que era para todos ficarem espertos, acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Primeiro ele falou, não deixe que ninguém engane vocês. Porque muitos virão em meu nome, se dizendo eu. Né? E ele disse, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, e se levantará nação contra nação, reino contra reino. Disse que nós cristãos iríamos ser entregues para ser torturados, atormentados, perseguidos por causa do nome dele, né? Por a gente defender a nossa fé, por nós crermos que Cristo é o nosso Salvador. Então, o Senhor, naquela época, ele já dizia que a gente iria enfrentar esse tipo de situação, de pessoas que não iriam aceitar a sua fé, que não iriam respeitar a sua fé. E naquele tempo o Senhor já nos alertou que isso já iria acontecer. Ele diz também que no final dos tempos iria haver muitos escândalos no meio do povo de Deus, infelizmente. Ele diz que iria surgir muitos falsos profetas, né? Aqueles falsos profetas se dizendo que a palavra de Deus significava aquilo, ou que era aquilo, mas que não tinha base bíblica nenhuma, que iria enganar muitos, né, pelas falácias, que o Senhor também nos alertou. Então, aí ele disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que passar por tudo isso, que entendeu os sinais e que saber ficar firme, permanecer firme, ele iria ser salvo. Mas como? Porque se o Senhor deixou os sinais na palavra dele, é porque ele quer que nós olhemos para esses sinais, para que a gente fique alerta, para que a gente não se deixe enganar por falsos profetas, para que a gente não se deixe enganar por pessoas se dizendo que era Deus, né? Para a gente não seguir doutrinas de demônio, se dizendo que era de Cristo. Ou seja, os sinais iam nos ajudar em algumas coisas, e a palavra de Deus, eu lendo a palavra de Deus, meditando no que está nela, eu vou entender o que é de Deus e o que não é. Então o Senhor, ele explicou certinho para os discípulos quais seriam os sinais. Aí eu pergunto, esses sinais já aconteceram? Está acontecendo? E aí, o que é que vocês me dizem? Na minha visão, muitos já aconteceram e alguns estão acontecendo atualmente. Infelizmente. Atualmente nós estamos vendo aí os rumores, né, dos conflitos, e que pode se desencadear a uma terceira, né, que você já sabe o que é. Que infelizmente a gente não pode falar no YouTube a palavra. Mas é mais uma palavra de Deus, mais uma profecia que se cumprindo, né? E aí o Senhor ainda vai mais longe. Aí o sermão dele continua. Aí é que ele fala da grande tribulação. Vamos prestar atenção. Aí ele fala, quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Se você for lá em Daniel,
você vai ver muitas coisas dos finais dos tempos que está descrito em Daniel, né? Principalmente quando você lê lá na passagem que o anjo vem para falar para Daniel os acontecimentos dos fins dos dias. Então é tremendo aquela passagem. É pouco complicada, para não dizer muito, mas mesmo que você não entender tudo, mas você vai entender algo que vai servir para você. E o que você não entender, procure estudar, procure tirar as dúvidas. Tem vários meios para isso. Mas mesmo que você não entender tudo, que principalmente é quando fala das guerras, né, do rei do sul, do norte, é um pouco complicado, porque não só é atualmente que fala, naquela passagem ele vem falando desde do Alexandre o Grande, né, alguns reis, algumas pessoas, alguns líderes que desde vinha de lá para cá. Mas não se concluiu, na minha visão, não se concluiu lá. Vai terminar de se concluir no nosso tempo presente. E se a gente for pesquisar direitinho, isso está prestes a concluir ou já concluindo. Né? A gente não pode bater o martelo que está concluindo, mas se a gente for olhar direitinho, encaixar as coisas direitinho, muitas coisas se encaixam atualmente no que está acontecendo. Então o Senhor falou aqui, né? Quem lê, entenda. Aí ele fala, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Por causa dos escolhidos. O que é que você entende? Palavra escolhidos. É mais uma palavrinha só para você meio que grifar e pensar. Por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados, mas não serão tirados. Eles só serão abreviados. Ou seja, os escolhidos passarão por aquela grande tribulação. Não é uma leve e momentânea tribulação, como diz Paulo. Porque muita gente joga essa leve e momentânea tribulação que Paulo fala, talvez para isso aqui. Mas não é. É uma grande tribulação. O próprio Senhor Jesus, ele diz que não é uma tribulação simples. É uma tribulação que nunca houve e nunca haverá mais. Ele é tão grande que se ele não abreviasse, nenhuma carne iria aguentar. Mas por causa dos escolhidos, ele irá abreviar esses dias. Aí ele fala, se alguém te disser que ali está o Cristo, que o Cristo está no deserto, ou que está em algum lugar, ele fala, não saiais, não vá atrás, porque não é ele. É alguém se passando por ele. Então a gente pensa, a gente sabe que na grande tribulação, quando se desencadear a grande tribulação, é quando o homem do pecado já vai estar no mundo. E ele vai fazer o quê? Ele vai querer se passar por Cristo. Então, esse Cristo aqui, que Jesus fala, aqui nessa grande tribulação, é o homem do pecado. Então, está inserido aqui na grande tribulação. Aí, eu vou pular agora já para a vinda. Então, agora eu vou pular aqui para a vinda dele, né? Aí ele fala, logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu. As potências serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho
e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, o que é que o Senhor explicou para os seus discípulos? Ele falou sobre os sinais, depois ele falou sobre a grande tribulação e em seguida ele falou sobre a volta dele. Então, ele deu ali o cronograma certinho para a gente. Ou seja, ele deu sinais para a gente ficar alerta quando a proximidade da volta dele estivesse chegando. Ele já nos falou o que iria acontecer na grande tribulação, que não ia ser coisa leve. E depois da grande tribulação ele falou que ele voltava. Então, aí eu chego, vamos bater um papo. Eu sou cristã, desde nascimento, graças ao meu bom Deus. Isso quer dizer alguma coisa? Não. É só mesmo uma informação. Mas o que eu estou querendo dizer é que durante a minha vida cristã, eu fui ensinada de uma forma de como seria a volta do Senhor, que seria em duas fases. Mas aí você pergunta, Eliana, você desacreditou disso? Não é uma questão de acreditar ou desacreditar. É uma questão que eu comecei a ficar alerta. Eu comecei a pensar e a perguntar mediante a palavra de Deus, mediante aqui esse sermão que o Senhor, que Jesus deu, que saiu da boca dele, que não precisa de interpretação. Não precisa de interpretação. Por que ele não chegou e falou, olha, eu vou vir primeiro arrebatar os meus escolhidos, depois haverá grande tribulação, e depois eu voltarei novamente para buscar aqueles que resistiram à grande tribulação. Vocês, os meus escolhidos, vão passar por isso e não por isso. O Senhor teria dito isso. Mas não, o Senhor chega e fala. Os sinais da volta, se tivesse próxima volta, ou seja, antes dele voltar, ele deixou os sinais. Depois, quando terminou os sinais, ele já pulou para a grande tribulação. E só depois da grande tribulação que ele fala da volta dele. E aí? Será que eu tenho que estar preparada para um arrebatamento antes da grande tribulação? Ou eu tenho que me atentar e se preparar para uma possível grande tribulação que eu possa enfrentar? Por que eu falo possível? Porque eu não estou aqui batendo martelo que a gente vai depois ou vai antes. O que eu estou dizendo é que eu decidi abrir a minha mente e me preparar para o que está por vir. Porque aqui eu não vejo uma base bíblica muito forte que me deixe à vontade de acreditar que eu vou antes de tudo. Eu já ouvi de alguns ensinamentos de alguns pastores que nós, a igreja, não veríamos o anticristo. A gente está indo em um rumo, a gente está indo numa situação que possivelmente a gente pode ver o anticristo. As coisas estão acontecendo numa rapidez tão grande que possa ser que veremos. Mas fala, mas o arrebatamento pode acontecer na véspera. Sim, pode. Pode. Mas o que é melhor? Nós nos assegurarmos e nos prepararmos para o pior. Quando eu falo nos preparar, você vai estar preparado em Cristo. Você vai estar orando, jejuando, lendo a palavra, obedecendo a palavra de Deus, crendo que o Senhor Jesus é o teu Salvador, servindo a Ele, tendo seu devocional todos os dias, se separando do mundo. Você está preparando a sua salvação. Mas você está assim, Senhor, se o Senhor vir antes arrebatar, aleluia, glória a Deus, maravilhoso. Mas, Senhor, se nós tivermos que passar por um pouco, por uma metade ou por toda,
Eu quero que o Senhor me ajude, me dê psicológico, me dê força, me dê direção, me ensine como fazer. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não quero que você desacredite do arrebatamento ou que você acredite no arrebatamento. Mas um conselho de irmã em Cristo: comece a se preparar para uma possível situação pior. Porque nós não sabemos em que momento o arrebatamento irá acontecer. O arrebatamento vai acontecer. Eu acredito nisso. Mas o momento, ninguém sabe, até porque o Senhor Jesus, ele fala, ninguém vai saber dia e hora que isso vai acontecer. Ou seja, o Senhor está querendo dizer que a gente tem que se preparar para qualquer coisa que vier a acontecer. E o que ele diz em Mateus 24 é que os escolhidos irão passar pela grande tribulação. Os escolhidos. Quem é os escolhidos? Eu e você, meus irmãos. Ele nos dá instrução para que a gente não confie em falso profeta, para a gente não confiar que se dizer ali vem um Cristo. Vocês têm noção que até o arrebatamento pode acontecer vários enganos ainda, enganos pesados. Alguém pode se dizer que aquilo é bom, que aquilo é maravilhoso para você, ou que aquilo vem de Deus, ou que aquilo é o Senhor falando, e não é. Você já parou para pensar nesse grande engano? O inimigo da nossa alma não brinca em serviço. E no final dos tempos, ele muito menos ele iria brincar. Ele vai fazer de tudo para puxar você para ele. Então, o principal caminho será o engano. O engano é terrível. Por quê? Porque a gente está achando que está correto. A gente está achando que está no caminho certo e não está. A gente pensa que tomou uma decisão certa e não tomou. Isso é o engano. Então, se a gente não ficar atento para uns sinais, para catástrofe, se a gente não ficar atento que pode acontecer coisas ruins conosco, cristão, se a gente não acreditar que a gente vai passar por uma situação difícil, se a gente ficar só acreditando que a gente vai ser livrado de tudo, presta atenção, se a gente ficar acreditando que a gente vai ser livrado de tudo, a gente tem uma tendência a acreditar que aquilo que está acontecendo na nossa atualidade não é uma tribulação, não é um engano, até porque eu vou ser livrada de tudo. Parou para pensar nessa ideia, nesse caminho? E não é dessa forma. Se nós formos olhar para os nossos irmãos em Cristo no passado, o que foi que eles sofreram, o que foi que o Senhor livrou e o que foi que o Senhor permitiu eles passar, porque que nós seremos diferentes. E aí eu te digo, o Senhor vai deixar a igreja a passar pela ira dele? Não. Mas o Senhor tem o poder suficiente para livrar a igreja dele da ira dele aqui mesmo. O Senhor pode esconder a gente e simplesmente a ira dele não chega em nós. O Senhor, ou seja, eu estou falando de quem? Um Deus Todo-Poderoso. Um Deus Todo-Poderoso no qual no poder eu não posso mensurar. Eu não posso medir. Ah, mas porque o Senhor não leva para o céu? Não, se Ele quiser também Ele pode levar. Mas o que está dizendo na palavra dele, a tendência é que nós iremos passar por uma tribulação muito grande. Não sei se é realmente a grande tribulação, mas é uma tribulação muito grande. Mas o que dá a entender aqui que é uma grande tribulação. Mas eu também não posso te dizer que o arrebatamento vai ser no início, no metade, no final. Não sei. Mas que a gente vai passar por uma tribulação, iremos sim. Isso é óbvio. E é melhor que a gente se prepare. O Senhor, Ele disse que Ele iria abreviar aqueles dias. Ou seja, Ele já nos fez uma promessa. Ele já nos fez uma promessa de escape. Ele iria abreviar. Entendeu? Se a gente for ler o cronograma, se você for estudar a escatologia, né? O que irá acontecer na grande tribulação, as trombetas, as taças, você está entendendo? E você pode perceber o que a gente pode passar, o que a gente não pode passar.
Se você for ver, na hora que cai algumas, que toca algumas trombetas, taças, tem livramentos também. As coisas que vêm não atingem toda a terra. Às vezes é um terço. Parou para pensar? Por que não toda a terra? Tá cuidando de quem? Ou seja, escatologia, estudo dos finais dos tempos, está aí para todos, para quem quer estudar. Se você não sabe, é porque você é um preguiçoso ou preguiçosa que não quer estudar a palavra do Senhor. Você me desculpa se eu estiver sendo um pouco rude e dura, mas no momento que a gente está vivendo, infelizmente eu não posso abrir minha boca e te dizer só de paz e amor. Porque nós cristãos seremos provados e teremos que ser aprovados antes de entrar no céu. Porque ninguém entrará no céu com as vestes manchadas. E as nossas vestes tem que ser limpa, alvejada dia por dia aqui. Alvejar 100% não vamos conseguir, mas alvejar dia por dia é aqui. E quem te disse que alvejar veste é fácil? Quem te disse que permanecer no caminho do Senhor, obedecendo, seguindo a palavra dele, os ensinamentos dele, é fácil? É bom, é agradável, mas não é fácil. Porque ao mesmo tempo que tem o lado do Senhor nos chamando, nos mostrando o caminho, te dizendo que ali é bom, tem também um inimigo com uma bandeja enorme na sua frente, te oferecendo manjares, que aparentemente aos nossos olhos carnais é maravilhoso. Então não é fácil você sempre estar todo dia fazendo escolha. Você entendeu? Eu lembro de Daniel quando ele foi levado cativo. Quando ele chegou lá, tinha um banquete preparado para ele. Ele poderia pensar muito bem e dizer: ô Senhor, eu sou escravo, eu não tenho poder de escolha. Se eu escolher não participar desse banquete, provavelmente eu posso ser até punido. Eu não tenho escolha, eu vou ter que aceitar. Me ajude, me proteja, não deixe que isso me faça mal. Ele não poderia pensar assim? Mas não. Daniel, ele viu uma opção. Se ele viu uma opção, e mesmo que essa opção viesse trazer algum dano para ele, mas se nessa opção não houvesse dano na vida espiritual dele, ele escolheu a opção que ia deixar intacta a vida espiritual, mesmo que trouxesse dano à vida carnal dele. Então ele escolheu não participar do manjar do rei, porque ele sabia que ali ele iria se contaminar. E não foi fácil aquela escolha. Não foi fácil ele provar a fé dele. Não foi fácil ele convencer o chefe dos eunucos, o eunuco. Ele não foi fácil. Mas foi possível. Ele usou a fé. Ele fez uma escolha. E no momento que ele fez a escolha, não estava sendo fácil ele fazer aquela escolha. Ele estava praticamente sem saída. Por quê? Porque a escolha que ele escolheu fazer poderia trazer algum dano para ele. Então, se fôssemos nós, hoje em dia, a gente poderia pensar: não, isso vai trazer um dano para mim, Senhor. Eu sei que o Senhor me ama e não quer que eu passe por isso. Então, eu vou escolher o manjar do rei. Eu estou escolhendo o Senhor, não é porque eu quero, é porque eu estou sendo forçado. A gente falaria isso para o Senhor. A gente me daria essa desculpa hoje para o Senhor. Mas a gente sabe que sempre tem uma escolha. Por mais que essa escolha que a gente vai tomar não seja fácil, vai nos levar a um sofrimento, uma privação, ou algo até pior. Mas se você tem a certeza que sua vida, o seu espírito, a sua vida espiritual vai estar intacta, é essa escolha que nós cristãos devemos fazer. Só que não é fácil fazer a escolha. Se você não ora, se você não jejua, se você não lê a palavra de Deus, se você não crê que o Senhor é o teu Salvador, e que Ele tem autoridade sobre você, e que se Ele quiser te livrar, Ele vai te livrar. Se Ele não quiser, Ele não vai. Se você confia nele, independente de qualquer coisa, você vai fazer a escolha, mesmo que lhe pareça difícil. Então, não tem como vir com desculpas que eu fiz isso porque eu precisei daquilo.
No momento que a gente está vivendo, que são os finais dos tempos, a gente não pode brincar com a nossa salvação. A gente não pode brincar com as nossas escolhas, porque o tempo está correndo, está sendo abreviado, está curto. E eu amanhã não posso estar aqui. Então pensa nisso. Vamos nos preparar hoje. Se fizemos alguma escolha errada até hoje, vamos mudar esse foco. Enquanto estivermos vida, temos chances e esperança. Porque o Senhor ele é fiel para perdoar, para aceitar. Se nós nos arrependermos e realmente verificar, fazer uma verificação em nossa vida e ver que a gente precisa de mudança. Eu preciso de mudança todos os dias. Eu começo por mim. Eu preciso de mudança todos os dias. Não é fácil. Hoje em dia a gente está muito ocupado com as coisas do dia a dia, com as nossas prioridades. Hoje em dia tudo é a nossa prioridade. E o Senhor, e a palavra de Deus, e a vontade de Deus sobre as nossas vidas, como é que está? A vontade de Deus nas nossas vidas, a prioridade, como é que está? Então não é tempo de brincar. Não é tempo de ficar acreditando em tudo que você ouve ou que você vê. Mas é tempo de você examinar tudo. A palavra de Deus diz que a gente tem que examinar tudo. Examinar tudo e depois reter o que é bom. A gente não pode simplesmente ir recebendo e pronto. A gente tem que examinar. Principalmente no meio que está vivendo. Examine tudo, meus irmãos. Tudo que vem até você. Não receba tudo só porque dizem que é bom ou porque está usando o nome do Senhor. Verifique se está aqui, na palavra dele. Verifique se está na palavra dele. Verifique se faz sentido, se tem base. Porque a palavra do Senhor, se você obedecer ela, você tem a garantia da sua salvação. É a palavra dele. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor. Então preste atenção nisso. Amém? Essa é a palavra de hoje. O nosso bate-papo. Se o Senhor permitir, voltarei novamente com novos vídeos. Peço a vocês, humildemente, que se vocês puderem, sentir no coração, curta esse vídeo, compartilhe com algum amigo, no WhatsApp, no grupo. Curtir não é para me ter likes, não. É para que essa palavra chegue a mais pessoas que precisam ouvir. Porque pregar o evangelho hoje em dia não é só você estar cara a cara, mas você pode usar a tela do seu celular, do seu computador e fazer isso. Porque às vezes a gente não tem tempo de fazer da forma mais natural possível, de cara a cara. Mas você pode tirar 1 hora, meia hora do seu tempo dentro de casa e fazer isso. Então é por isso que eu preciso da sua curtida no meu vídeo, do seu compartilhamento, o comentário também ajuda. Então, se inscrever também ajuda, tá bom? E é isso. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um, que a gente venha todos os dias estar de olhos abertos, porque a nossa salvação é preciosa. O nosso amado Senhor Jesus pagou um preço muito grande naquela cruz. Então a nossa salvação é preciosa. Foi um preço de sangue muito alto. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor esteja com a mão sobre a vida de cada um de vocês.